E o título da nossa mensagem de hoje é Satanás é derrotado. Tá? Satanás, ele é o maior derrotado de toda a história. De toda a história. Não existe um ser no universo, um indivíduo que tomou mais tombo, que caiu mais de cara no chão, que mais se lascou do que Satanás. Tá? Só que hoje, como é que o mundo pinta ele? Quando você vê na televisão, Satanás está no trono, né? Mesmo quando ele está lá no inferno, apesar de ele não estar lá no inferno, tá? O inferno para ele não é agora, é futuramente, mas ele está sentado num trono, ele tem coroa, ele tem o seu tridente, ele escraviza os outros, ele reina no mundo, ele é o Todo-Poderoso. Então o mundo vê Satanás assim, como um vitorioso, um poderoso vencedor. E o mundo aguarda o dia em que Satanás vai vencer Deus de uma vez por todas. O mundo acredita nisso. Mas o mundo já está preparando as pessoas para acreditar que Satanás é o poderoso. Mas o que a Bíblia diz dele é que ele é um derrotado desde sempre. Então, no capítulo 12 aqui de Apocalipse, nós vamos ler o versículo 3 e 4, tá? E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho, tá? Mas o mais importante aqui é esse dragão que é visto no céu. Esse dragão aqui, vermelho, é uma representação de Satanás. E o que nós vamos enfatizar aqui agora é que a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O que isso quer dizer? A cauda de Satanás, como se fosse um braço, abraçando a terça parte das estrelas e trazendo para a terra. Quer dizer que essa aqui, está dizendo aqui, foi a primeira derrota de Satanás. Essa foi a primeira mesmo. Foi quando Satanás se achou tão importante, tão poderoso, tão bonito, que achou que ele poderia colocar o trono dele na mesma altura de Deus. Aí foi quando ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu aí com ele e achou que ia conseguir esse trono. Nesse dia ele foi jogado para a terra, tá? Base bíblica, Isaías 14, vamos lá. Isaías capítulo 14, vamos ler versículos 12 a 16, conta essa história. Aqui está falando de um rei, mas vocês vão ver que fala mais do que um rei, tá? Está falando de um rei e também de Satanás, olha lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos. Então, nós vimos aqui, está falando do rei de Babilônia aqui, tá? Mas também está falando de Satanás, porque o rei da Babilônia ele não podia subir até as mais altas nuvens, naquele tempo nem avião tinha, quanto mais chegar até a altura do Altíssimo. Então foi isso que Satanás intentou no coração, subir até as mais altas nuvens, até o lado do trono do Pai, tá? Então essa foi a primeira derrota. E qual que é a primeira lição para a nossa vida que a gente pode tirar disso? Tá? A soberba. Ou não se submeter àquilo que Deus planejou para a sua vida. Satanás ele tinha uma posição excelente, maravilhosa. Garanto que qualquer homem da terra queria o lugar dele lá que ele estava, que é maravilhoso onde ele estava.
Ele era um anjo de luz, ele era o mais belo dos anjos, tá? Mas ele quis mais do que Deus planejou para ele e acabou ficando sem nada. E o destino dele é o lago de fogo eternamente. Então, às vezes a gente pode olhar um irmão, uma pessoa do mundo, sei lá, desejar aquilo que ele tem. Mas nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu, que já é o suficiente para nós. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é ser feliz com aquilo que Deus te deu. Se Deus deu mais para o outro, se alegre também pelo outro. Se Deus deu menos para o outro, que está do teu lado, menos do que você, ajude ele. Seja feliz com aquilo que você tem. Se não, o que acontece? Ele tinha tanto e acabou sem nada. Tá? Muito bem. Apocalipse 12, vamos lá. Vamos ler o versículo 1 e 2 e depois nós vamos pular para os 5, 3 e 4, nós já lemos. Vamos lá. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Versículo 5. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa mulher aqui, que é uma discussão tremenda na internet, essa mulher representa a nação de Israel, não é segredo para ninguém que está aqui, todo mundo já conhece, tá? Ela representa a nação de Israel e fala que ela estava grávida com dores de parto, ela gemia de dor porque o filho estava chegando, ia nascer. Quem é esse filho? Nosso Senhor, nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E ela sofria por quê? Porque o dragão ficava perseguindo ela. Esse dragão que aparece no versículo 3, ficava perseguindo ela. Porque ele não queria que o filho nascesse. Olha o finalzinho do versículo 4. Ó. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. Ele não queria que esse filho nascesse. Porque esse filho é um cumprimento de uma profecia que nós vamos ver depois, já, lá em Gênesis. Certo? Que Deus já profetizou lá no comecinho de tudo, que Deus pisaria na cabeça dele, que esse filho dessa mulher pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás. Então ele fez de tudo. Ele usou, é descrito aqui, né? Com 7 cabeças. 7 cabeças. Ele usou 6 grandes impérios, e mais um que virá ainda, para tentar destruir essa mulher, nação de Israel. Egito, ele tentou acabar com a nação de Israel lá no Egito, mandou matar todos os meninos, Moisés sobreviveu porque foi num cestinho. Tentou acabar ali, à beira do mar, destruir completamente a nação de Israel. O mar se abriu, Israel passou. Depois veio a Síria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e o último império, essa última cabeça ainda vai vir, o anticristo, que logo vai chegar, e ele vai continuar perseguindo. Então nós vemos que toda a história da humanidade, já lá vem o Satanás tentando vencer, e ele sempre é derrotado, ele não consegue, ele tenta e não consegue. Ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, melhor do que qualquer um de nós. Mas mesmo assim ele continua perdendo. Ele sabe que ele vai perder, mas ele continua tentando, né? É sempre um derrotado. Vamos ver alguns fracassos de Satanás depois que esse filho nasceu. Uma derrota dele foi o filho ter nascido. Ele tentou fazer que o filho não nascesse, né? Por isso que ele para aqui diante da mulher, para que tragasse o filho dela. Ele tenta, tá? Essa tentativa foi aqui em Mateus capítulo 2, ele manda matar os meninos, tá? Herodes. Aí uma vez eu falei isso na internet, vieram falar assim para mim que você está falando que Herodes é o Satanás? Não, ele não é, mas ele foi usado por Satanás, tá? Capítulo 2, versículo 16 a 18, ó. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém
e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando pelos seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Então essa foi a tentativa. Essa foi mais uma derrota de Satanás. Usou Herodes para matar todos os meninos ali de Belém, mas Deus antes já tinha enviado um anjo avisando José e Maria para que fugissem para o Egito. Tá? Então, mais uma derrota. Ele tentou que esse filho não viesse, mas ele veio, né? Graças a Deus. Isso já é um motivo de alegria para nós para sempre, para toda a eternidade. Esse filho nasceu. Eu garanto que no dia que essa criança nasceu, os anjos eles devem ter dado uma festa no céu, né? Muito grande. Eu acho que toda a natureza se alegrou com a chegada do Salvador. Por isso que João Batista até pulou no ventre da mãe dele, né? Vamos lá. Agora sim, Lucas 4, 1 a 4. Satanás não conseguiu evitar o nascimento do filho, agora ele tenta fazer o filho pecar para inutilizar esse filho, tá? Vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, tá lá. Satanás não tentou ele só no fim do jejum, não. Eu até pensava isso, tá? Isso aqui é uma coisa que eu descobri hoje, para falar bem a verdade. Eu achava que só depois dos 40 dias é que Satanás tentava ele. Mas olha o que diz aqui, ó. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Tá? Jesus ele submeteu o corpo dele, que era humano, apesar de ele ser divino e Deus, o corpo que ele vivia era humano, 100% igual ao nosso. E ele submeteu esse corpo a uma coisa que ninguém aguenta. 40 dias sem comer e sem beber. Tá? E qualquer um de nós facilmente ia pecar. Nem 40 dias, tá? Vamos dizer um dia só, 24 horas, já seria o suficiente para qualquer um de nós aqui pecar. Tá? E Cristo suportou 40 dias sendo tentado. E quando ele esteve, eu acho que chegou no pico maior da fome dele, do corpo humano, ele fala: transforma essa pedra em pão. E Cristo vence ele, derrota ele mais uma vez, dizendo, né? Está escrito. Né? Está escrito na palavra. Cristo venceu pela palavra. Mais uma derrota. Não conseguiu fazer o filho pecar. Não deu. E esse filho aqui é perfeito. Ele é divino. Ele é maravilhoso. Tá? É o único que servia para a nossa salvação. Ninguém mais. Já que não deu para fazer ele pecar, então vamos matar ele. Tá? Vamos matar. Mas Satanás não é idiota também, né? Ele sabia que a morte na cruz era derrota para ele. Ele sabia. Né? Isso aqui também é uma coisa assim, uma revelação muito bonita que eu tive. A morte na cruz é derrota para Satanás e ele sabia. Porque o Velho Testamento dizia que quando ele no madeiro é que Satanás seria derrotado. Então o Satanás ele tentou fazer com que Cristo morresse antes da cruz. Isso é muito importante a gente saber. Porque se Satanás agiu tentando matar Cristo na cruz, ele estava jogando contra ele mesmo. Se Cristo não morre na cruz, ele venceria. Porque a morte profetizada era de cruz. Então vamos ver aqui Satanás tentando tirar a vida de Cristo fora da cruz. Vamos lá. João capítulo 13, vamos ler do 25 até o 27. Olha lá. Aqui eles estavam na ceia. E daí surgiu uma discussão. Cristo falou: alguém de vocês vai me trair. E eles ficaram: quem que vai trair? Vai ser eu ou vai ser o outro lá? E um olhando para a cara do outro. Os 12, quem que vai trair? Quem que é o traidor? Será que sou eu? Tinha uns que até pensavam: será que não sou eu mesmo? Né? Mas tem que dar a dica para eles. Olha aqui, ó. Inclinando-se eles sobre o peito de Jesus, disse-lhe, tá? Aqui é João. Inclina no peito de Jesus e fala o seguinte:
Senhor, quem é? Quem que é o traidor? Fala para mim, tá? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele, quem que entrou nele? E após o bocado, entrou nele Satanás, disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Ninguém à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Olha só, quem que é o traidor? Quem que é? Quem que é? Então é esse aqui, ó, que eu vou dar. A hora que ele dá o pão, ele come, Satanás entra nele. Satanás age para quê? Na vida aqui, nesse momento, para tirar a vida de Jesus. Mas Satanás não é nenhum idiota. Se eu levar Cristo para a cruz, ele está pisando na minha cabeça. Mas se ele morrer fora da cruz, aí eu venci. Aí eu ganhei dele. Vocês já tinham pensado nisso? Isso é uma coisa que eu vi aqui, eu falei, puxa, como que eu nunca vi isso? E como que é importante? Vamos ver aqui, ó, João 18. Um pouquinho mais para frente aí, ó. 7-11, Jesus no Getsemane, e lá chega Judas, possuído pelo Satanás, já com a multidão para capturar Jesus, tá? E o que disse aqui Jesus fala para aquela multidão? Olha aqui, ó. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscai? E eles disseram, a Jesus, o Nazareno. Oh, essa multidão que está aí veio atrás de quem que vocês vieram? Nós viemos de Jesus, o Nazareno, nós viemos pegar ele. Então tá bom, olha aqui, ó. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixa ir os outros, os 12. Por quê? Por que Jesus fez isso? Ó, sou eu que vocês estão querendo? Então tá aqui, ó, me entrego, deixa os outros 11 embora. Por quê? Porque Cristo temeu que eles entrassem numa luta corporal. Porque um pouquinho para trás aqui, Pedro fala, nós estamos dispostos a morrer por você. E os outros falam, todos nós estamos. Não foi só Pedro, não. Todos os 11, todos os 12 falaram, olha, estamos dispostos a morrer por você. E o que acontece? Eles estavam mesmo dispostos. Então Cristo separou-se deles para que não houvesse uma luta ali. Que havendo uma luta, aí no calor do momento eles iam matar Cristo ali. Esse foi o plano de Satanás. Olha lá. Vamos ler de novo, versículo 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixa ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Mal. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Olha, cortou a orelha. Em outro evangelho fala que Jesus curou a orelha dele ali na hora, tá? Já curou a orelha dele, calma, não foi nada, foi um susto. Curou a orelha do Malco aqui e falou, coloca a tua espada de volta. Pedro, guarda a sua espada. Por quê? Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Qual que é o cálice que o pai deu para Cristo tomar? A morte de cruz. Se vocês meterem a espada, eu vou morrer aqui. Aí vocês estão perdidos. Imagine que plano que Satanás bolou, mas mais uma vez ele saiu derrotado. A morte de Cristo foi na cruz. E foi na cruz que ele nos resgatou. Que ele pagou o preço por nós, tá? E nós estamos aqui no comecinho da mensagem ainda. Se Deus permitir, eu vou terminar no horário. Vamos lá. E a derrota total foi na cruz. Agora nós vamos lá em Gênesis 3. 3, 14 a 15. O que acontece na cruz? Olha lá, vamos lá. Quando Eva peca, Adão também, Deus ele lança uma maldição, tá? Quem fez pecar foi a serpente. Nada mais, nada menos do que o dragão vermelho de Apocalipse 12. Nada mais, nada menos do que Satanás de novo. E aqui, Deus ele lança uma maldição. Você vai ser derrotado lá na frente, tá? Lá na frente eu vou dar o troco. Olha aqui, ó. 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo.
sobre o teu ventre andarás e pós comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui o negócio é o seguinte, serpente, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher. Por isso que a mulher tem medo de cobra? Não tem nada a ver com isso. Nada a ver, isso é bobagem, tá? A mulher de Apocalipse 12, aquela vestida do sol, com a coroa de 12 estrelas e com a lua debaixo dos pés. Vou colocar inimizade entre vocês dois, vocês vão ser rival para sempre, vocês vão se odiar. E o que nós vimos nos grandes impérios? Todos perseguindo a mulher. Hoje está diferente? Não, não está. Hoje eu posso falar que esse império de Satanás hoje é a ONU. Mas olha aqui que interessante. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Certo? Satanás, lá no Getsemane, ele tentou ferir a cabeça de Cristo. A cabeça, tá? Se ele consegue uma luta corporal ali, naquele momento, e Cristo morre à espada, ele feria a cabeça de Cristo. Acabou. Satanás venceria. Porque a única morte aceita como sacrifício era de cruz. Mas ele tentou ferir a cabeça, mas conseguiu ferir o calcanhar. Cristo foi humilhado. Cristo padeceu afrontas. Cristo foi torturado. Cristo sofreu as piores dores possíveis. Mas essa foi uma ferida no calcanhar. Uma ferida no calcanhar não é fatal. Pode até arrancar minha perna inteira aqui que eu vou continuar vivo. Mas na cabeça é fatal. Ali naquele momento Satanás fere o calcanhar daqui que fala o quê, né? Da semente da mulher. Da semente de Israel. Cristo, nosso Salvador. Mas ali Cristo feriu a cabeça dele. Ali ele foi derrotado para sempre. E vocês vão ver que derrota, meus irmãos. Que derrota que ele sofreu. Tem muito mais do que a gente pode ver com os olhos. Enquanto os apóstolos olhavam ali, eles estavam todos ali vendo Cristo sendo sacrificado. Não sei se naquele momento alguém entendeu que aquilo ali era a derrota de Satanás, que aquele momento na cruz era a consumação do plano de Deus para nós, para a nossa salvação. Eu não sei se eles entenderam aquilo, mas eles só viram aquilo. E naquele momento Satanás estava sendo enxotado de uma vez por todas e derrotado para sempre. Aquele dia foi o fim dele mesmo. Vamos ver em Apocalipse 12? Mas antes de entrar nesse terceiro tópico aqui, a terceira derrota, né? Estamos na segunda, né? O filho nasceu. Qual é a lição que nós tiramos dessa segunda parte? Satanás investindo, tentando derrotar Cristo e perdeu, até que chegou na cruz ele perdeu de vez, né? O que nós aprendemos aqui? A lição importante que nós vamos levar daqui hoje para o nosso domingo e para a nossa semana. O ódio cega, meus irmãos. O ódio cega. Satanás é um ser espiritual, é um ser que conhece a Bíblia melhor que nós. Tá? É um ser que esteve na presença de Deus, é um ser que conhece Deus melhor que qualquer um de nós. Mas o ódio dele por Cristo foi tão grande que ele tentou de todas as formas derrotar aquele que é impossível de ser derrotado. Ele tentou de todas as formas lutar por alguém que ele não ia conseguir. Tá? É um caminhão a 100 por hora, numa ladeira, e eu entrar na frente, eu vou parar ele com as minhas mãos. O que vai acontecer comigo? Não vai, o caminhão não vai nem sentir. Eu acho que se o motorista estiver meio com sono, ele não vai nem saber que ele passou por cima de mim. É assim. Satanás ele ficou cego pelo ódio dele. Ódio por Israel, ódio pelo povo de Deus, ódio por Cristo. Ele ficou cego. O melhor que ele poderia ter feito aqui, depois que Cristo nasceu, era sentar e falar assim, bom, agora já era mesmo, né? Nasceu o filho, não deu para matar o filho, não deu para acabar com a mulher, com a nação de Israel. Acho que o melhor que eu tenho que fazer é sentar e esperar ele ir para a cruz, né? É o melhor. Mas ele ficou cego de ódio. É por isso que o ódio é um sentimento horrível, irmãos. Se o ódio conseguiu deixar Satanás cego, imagina nós. Se o ódio deixou Satanás tão cego que ele achou que ele ia conseguir frustrar os planos de Deus.
Nós não vimos Deus. A gente não pode, né? Quando Moisés quis ver Deus, ele só viu a glória. Mas Satanás viu. Satanás esteve lá, no céu, na presença de Deus, e ainda assim foi cegado pelo ódio. Quanto mais nós aqui, réis mortais. É por isso que nós devemos abandonar esse sentimento no nosso coração. Se o ódio deixou Satanás cego, imagina nós. Então quem tem ódio, quem tem alguma rancor de alguém, algum ranço, abandona isso. Abandona, que isso vai te cegar, isso vai te derrubar. Isso vai te derrotar. Por isso que o perdão é muito melhor, é muito mais excelente. O perdão, o amor, tá? Às vezes, deixar o seu próprio interesse, aquilo que você queria de lado, vale muito mais a pena do que guardar no coração esse sentimento. Uma hora ele vai te cegar e uma hora você vai cair por causa dele. Então, a segunda lição importantíssima para nós aqui hoje. Ódio, rancor, ranço, ressentimento, joga fora. Se vocês têm isso hoje, algum daqui tem, ou alguém do YouTube que está me ouvindo agora tem, abandone para sempre, porque isso vai te derrubar. Beleza, agora vamos ver a batalha espiritual que eu falei, vamos lá. Apocalipse 12, né? Vamos ler do 7 a 12, tá? A batalha espiritual que acontecia no momento da cruz. Eu achava que essa batalha era no começo dos tempos, tá? Que era aquela batalha que nós vimos lá em Isaías 14. Mas não, essa aqui era uma falha de interpretação minha. E eu passei para a igreja, mas hoje nós estamos corrigindo. Nós vamos corrigir muitas outras coisas. Essa batalha acontece no momento da cruz. E eu vou provar para vocês com base bíblica. Vamos ler aqui, ó. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. Eu falei que eu ia provar para vocês que o dragão e que a serpente é Satanás. Está provado aqui, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A primeira vez que eu interpretei isso aqui na escolinha de Apocalipse 12, eu falei que essa batalha era lá no passado, tá? E é assim que muita gente faz, mas não pode ser. É um erro de interpretação, porque olha aqui, ó. E foi precipitado, tá? Teve aquela batalha, e o dragão foi jogado na terra, e os seus anjos com ele. Aí, pá, Isaías 14, jogou na terra, é o começo, mas não é. Sabe por quê? Ó? Porque olha o versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação. Quando Satanás foi lançado na terra, não foi chegada a salvação naquele momento, quando ele desceu do céu, porque o homem nem tinha pecado ainda, né? Adão e Eva não tinham pecado ainda. Eles pecaram depois que Satanás já estava aqui. Então esse momento aqui não pode ser o passado. Tem que ser o momento em que a salvação está chegada. E quando chega? Agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Quem que é o Cristo? De Deus. Não é Jesus? Jesus estava lá no Éden? Ele estava aqui. É claro que ele estava, né? Porque ele é todo poderoso. Mas porque o acusador de nossos irmãos é derrubado. Acusador de nossos irmãos. Ele ia acusar quem antes dele cair na terra? Se não havia o homem, não havia pecado ainda. Como é que ele ia acusar alguém? Certo? É derrubado. O qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Como é que ele ia acusar o homem se o homem não tinha pecado? Quando ele foi lançado, o homem nem existia.
Então, esse momento é na cruz, é no momento da cruz, vocês vão ver. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Como é que eles venceram pelo sangue do Cordeiro se o Cordeiro não havia sido sacrificado lá no começo? Tá? E pela palavra do seu testemunho não amaram a sua vida até a morte. Vamos lá. O que acontece? Satanás, quando ele pecou no início, ele foi lançado para a terra. Tá? Mas ele ainda tinha um lugarzinho lá no céu. Que lugar que era esse? Era o lugar de acusador. Tá? Porque dizem que o acusador dos nossos irmãos é derrubado. Ele tinha um lugar de acusador. Ele ainda tinha um lugar. Sabe por quê? Porque a lei estava ainda em vigor. E quando existe a lei, existe a possibilidade de alguém te acusar. Certo? Por exemplo, a caminhonete do irmão Sérgio está parada ali, ó. Na calçada ali, encostada ali, na frente da igreja. Eu não posso acusar ele, porque a rua é pública, ele tem o direito de parar ali, e ele está parado corretamente, tá? Mas se ele der uma rezinha e parar na frente da garagem, eu posso acusar. Irmão Sérgio, eu posso te acusar agora, ó, tá errado. Se ele parar na esquina, eu posso acusar. Quando existe a lei, existe a possibilidade de alguém te acusar. Não tem 2 extintores lá no fundo? Por que que tem? Porque senão nós podemos ser acusados. Ó, entrar um fiscal e falar, não tem extintor, vou fechar essa igreja aqui. Quando existe a lei, existe a possibilidade de se acusar. E Satanás, no tempo que a lei era em vigor, antes da graça, ele tinha um lugarzinho dele lá no céu de acusador. Duvidam? Vamos lá em Jó então. Vamos ver se isso procede. Jó, capítulo 1. Versículo 6 a 11, para quem duvidou, né? Vamos lá. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha, ele já veio com o nome de Satanás. Quer dizer, ele já tinha sido derrubado. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, que a ninguém há na terra, semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu ele de bens, e ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra da sua mão e o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Viram? Satanás rodeou a terra, subiu lá para acusar. Aí Deus fala, está vendo Jó lá, meu servo? Que conversa é essa? Não é no céu? Não é um lugarzinho que ele tem lá de acusador? E durante o vigor da lei ele subia lá para acusar. Acusar Moisés. Ó, Moisés bateu 2 vezes na rocha, viu? Ele pecou. Ó, Davi, ó, com Batseba, ó. Olha lá, acusando. Mas quando chega a cruz, acabou. Não tem mais acusação agora, Satanás. Tá? E olha só. Voltando lá em Apocalipse 12, olha aqui, ó. Pelo que, versículo 12, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Alegrem-se. Sabe por que vocês têm que se alegrar, céus, e todos que habitam nos céus? Porque agora o tinhoso não pode vir aqui mais. Acabou. Ele foi derrotado. E Miguel e seus anjos falou, olha filho, agora nós vamos te enxotar daqui, porque a lei foi cumprida em Cristo agora. Acabou. Você não vai vir mais acusar ninguém aqui não. Chega. Some daqui. Essa é a batalha no céu. Essa é a batalha no céu depois da cruz. Ou no momento da cruz. E Satanás foi derrubado. Olha aqui, ó. Pelo que alegrai-vos aos céus e o neles, e vós que neles habitais. Chega. Agora não tem mais aquele cheiro de enxofre aqui, ó. Eu estava aqui numa boa no céu, daqui a pouco chega aquele cheiro de enxofre e aquele cara com aquela conversinha. Olha lá o seu servo lá, olha o que ele está fazendo. Acabou. Depois de Cristo, acabou a chance de Satanás ir lá acusar. Ele não sobe mais lá. Acabou para ele.
fim de papo, derrotado para sempre. Porque agora lá no céu, nós não temos mais um acusador, nós temos um advogado, que de dia e de noite ele intercede por nós. Ele sabe dos nossos erros, das nossas falhas, e ele fala: Pai, que presença maravilhosa, né? Olha, eu chego a me arrepiar. O tinhoso, fedorento, fedendo a enxofre, lá perturbando, foi trocado agora pelo ser maravilhoso, que fala: Pai, o meu servo errou, Pai, mas eu paguei por ele. Olha aqui a minha mão, Pai, perfurada. Pai, eu vou cuidar dele. Lembra daquela parábola da árvore? Não está dando fruto, arranca e joga fora. Não, deixa eu cuidar dela mais um ano, ela vai dar fruto. Agora, essa presença maligna lá no céu, por isso que os céus alegram-se. Alegram-se agora. Você não pode mais vir aqui. Seu lugarzinho de acusador já era. Some daqui. Aí sim, Miguel e seus anjos se ajuntam e falam: ó, vai para baixo. Chega. E quando ele desce, olha aqui, ó, continuando o versículo 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Viu? Agora vocês concordam comigo que essa batalha foi no momento da cruz ou não? Agora, isso foi uma revelação para mim, irmãos. Eu orei muito, vários dias pedindo a Deus entendimento, e Deus me deu esse entendimento. E na cruz, Satanás recebeu a vitória final. Acabou. Ele não pode mais nos acusar. Não. E qual que é a lição que nós podemos tirar dessa última partezinha do estudo para nossas vidas? É que o lugar de acusador é de Satanás, irmãos. Esse lugar do acusador é dele, tá? Então, nem Satanás ele não pode acusar mais diante de Deus. Infelizmente, às vezes nós acabamos fazendo esse papel aí. Esse é o papel do fedorento, da visita que incomoda, do chato, tá? E lá no céu não tem mais ex para isso. E aqui na terra, entre os crentes, também não deve haver acusador, mas não. Agora é tempo de nós nos comportarmos como Cristo, interceder, pedir misericórdia, pedir graça, amor. E para encerrar, só mais 2 versículos, prometo. Lucas 10, 17 a 19. Só para nós fixar mesmo essa ideia de que eu mudei aqui a interpretação minha, tá? De que a batalha é no momento da cruz ali, tá? Só para fixar isso, Lucas 10, 17 a 19. Lucas 10, 17 a 19, Jesus ele manda 70 para fazer uma missão. Vai lá, comissão dos 70. Vão lá, vão pregar, vão curar, vão pregar o reino. Depois vocês voltem e passem um relatório para mim do que aconteceu. E foram 70, fizeram o trabalho que nosso Senhor Jesus mandou e volta com o relatório da missão. Olha o que eles falam, olha aqui, ó. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O que Cristo viu? Satanás caindo do céu. Ele deu poder até para nós vencê-lo. Mas olha, cuidado, hein? Não é pegar o diabo pelo rabo, jogar no chão e quebrar o chifre dele, como dizem uns aí. Não. Nós vencemos ele pela obediência. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A obediência a Deus. E realmente essa batalha é todo o ministério de Cristo, Satanás tentando vencer, e Cristo fala que viu ele: eu vi a Satanás como raio cair do céu. E ele foi derrotado na cruz de uma vez por todas. E por mais que o mundo tente dizer que Satanás está no trono, né, reinando, que ele é o cara, ele é simplesmente o ser que mais foi derrotado em toda a história.